Voltamos aqui no Além da Notícia hoje, nesta noite, falando sobre doenças psicológicas e agradeço aqui aos convidados que estão nos fazendo mergulhar no conhecimento de um tema tão importante. Nós ouvimos no bloco anterior aquela ex-repórter da Rede Globo, a Dayana Garbim, dar o seu depoimento eloquente, forte. Ela tem um canal no YouTube chamado Eu Vejo, se você quiser visitar e ouvir ali os vários depoimentos, os vários vídeos que ela já produziu sobre a doença psicológica dela, no caso dismorfia corporal. A gente terminou comentando sobre o depoimento dela, as declarações dela, e me chamou a atenção também um ponto que a gente até já havia tocado no começo do nosso programa, que era, ela falou com bastante veemência, eu não sei quem enfiou isso na nossa cabeça, se referindo justamente ao como ela se vê sempre com defeito, sempre gorda, feia, aquela coisa toda. E ela magrinha, daquele jeito como a gente viu no vídeo, bonita como a gente viu, mas não se acha assim, não se vê assim. Quero voltar a esse ponto. Não sei quem enfiou isso na nossa cabeça. Foi alguém? Isto pode ser hereditário, essa enfermidade? Como? Existem os fatores genéticos que propiciam, que dão uma maior vulnerabilidade para a pessoa desenvolver esse tipo de comportamento. E às vezes o próprio comportamento dentro de casa. Se eu tenho uma mãe que tem um transtorno dismórfico corporal, que não está satisfeita com o próprio corpo, a tendência dela também é criticar o corpo do filho, criticar algum defeito de uma forma mais exacerbada. E aí a criança não consegue entender aquilo e começa a introjetar e achar que aquilo realmente é verdadeiro e a partir daí virar uma crença para ela, virar uma verdade. Pois não, doutor? Essa questão de ser hereditário. O Barack Obama, 2 anos atrás, ele fez um investimento considerável financeiro para se fazer pesquisas mais aprofundadas sobre a questão do cérebro, a mente humana, os afetos e tudo mais. É uma das primeiras pesquisas mais aprofundadas que nós temos, além da questão física, né, da neurologia como um todo em si. Com o processo do genoma, ainda nós temos um bom caminho para se caminhar. Nós temos muita coisa para se descobrir, porque ele ele nos coloca em pontos de interrogação consideráveis, né, dentro dessa questão. Agora, os fatores que a gente vai perceber que contribuem muito para esse sujeito na sua formação é o ambiente familiar, esse olhar do outro, como ela vai colocar, alguém colocou, né? Que na psicanálise a gente vai definir que nós somos formados a partir desse grande outro, dessa sociedade como um todo. Seja externa ou familiar, que é a nossa primeira sociedade, ela começa com as suas pontuações desde quando nós somos pequenos. Se a família é tácida no sentido de críticas e pontuações, ela vai fazer isso sempre, desde quando o neném é neném, e ele fazendo as coisinhas dele, ela já vai nominar ele, taxá-lo de algum nome, dizer que ele é isso de alguma forma, e aos poucos isso vai sendo penetrado dentro desse sujeito, que vai passar a acreditar que é isso, né? Então, quando ela coloca a questão dos 5 anos de idade, eu não sei se seria aos 5 anos de idade, mas eu não digo que ela não acredite que seja os 5 anos de idade. Porque, querendo ou não, quando nós olhamos para o nosso passado, nós não temos um registro de idade, nós temos um registro de dor, nós temos um registro de angústia. E esse registro de angústia, ele vem misturado com a questão do afeto, seja ele negativo ou positivo. Bom, 2 outros pontos que eu queria anexar a essa questão. A baixa confiança, a baixa autoestima e a vaidade. Como diferenciar uma pessoa que tem uma autoestima baixa de alguém que tem esse transtorno e que pode também até ter alguns traços desse transtorno, mas sei lá, provocado, ou talvez seja a sua baixa autoestima, que é de fato o real nela, e a vaidade também. Podemos até separar as 2 coisas. Uhum. Ô, Ronaldo, assim, existe uma diferença, sim. O que acontece? No transtorno dismórfico corporal, existe a falsa crença que uma área específica do corpo da pessoa não está adequado, que ela não está satisfeita. E isso vem muito junto com baixa autoestima. Uma pessoa com transtorno dismórfico corporal provavelmente vai ter uma autoestima baixa, do ponto de vista global, tá? Temos que poder, assim, de não poder diferenciar, de separar bem as coisas, entendeu? Então, a pessoa com transtorno dismórfico corporal está lá junto com a autoestima baixa. E a gente sabe, através dos estudos, que a pessoa com transtorno dismórfico corporal, mais de 50% tem depressão associada.
Então, existem as comorbidades, transtornos ansiosos, a fobia social, que acompanham uma pessoa que tem transtorno dismórfico corporal. E quanto mais tempo ela demorar para procurar tratamento, provavelmente mais comorbidades vão surgir ao longo do tempo. E a pessoa que tem uma baixa autoestima, a gente tem que analisar, do ponto de vista global, ela não é satisfeita com ela mesma em vários aspectos, não é um ponto específico. Entendeu? Então, há a relação, né? A relação, mas quem tem a baixa autoestima não necessariamente tem um transtorno dismórfico corporal. E a vaidade? Porque tem também a atitude vaidosa, ela é também, haveria essa mesma relação, é um sintoma também? Nesse sentido, quando a gente fala da dismorfia corporal, a gente vai pegar a questão da agora eu esqueci a palavra. Com relação àqueles da academia, novamente, a vigorexia. Isso, obrigado. Ela não vai sair. Que é bem essa questão da vaidade. Né? Eu estou mais forte que você. Aquele músculo, aquele bíceps meu já está mais definido do que o seu. O olhar para o espelho e querer sempre estar melhor. Eu me recordo de um companheiro de sala de aula, do mestrado de teologia no Rio Grande do Sul, que o tema dele foi dentro da questão dismórfica corporal com relação à academia. E ele, naturalmente, ele era competidor de halterofilismo. E ele, conversando comigo, ele falou assim, Ronaldo, me chamou a atenção disso porque eu fiquei em depressão, vésperas de um campeonato, que eu estava paranoico na academia, malhando, e de repente um nervo teve uma contorção. Um rompimento? E eu tive que ficar de molho na cama por um mês. Aquilo doeu na minha alma, porque tudo que eu malhei, trabalhei, eu fui vendo que estava acabando eu deitado naquela cama nesse período. Então, a angústia dele entrou a partir do momento que ele não era mais visto com aquela autoestima dele, que eu sou forte, pronto para competir com qualquer outro. Então, você percebe que na mulher vai ter uma forma de reação, no homem vai ter outra forma de reação. E tanto a depressão ela vai entrar em algum momento, a partir do momento que esse sujeito se confronta com esse descontentamento. Né? Ele se percebe diante desse descontentamento e incapaz de resolver aquele problema. A gente sabe que tem uma vaidade que também é positiva e importante, mas aquelas pessoas que investem demais, gastam demais para se embelezar, para estar cada vez melhor, aquelas pessoas que fazem de tudo com o seu corpo, a lipoaspiração e tantas outras coisas, sem necessidade também, em nome da vaidade. Também queria chegar perto. Há esta aproximação quando há o exagero, é isso? Quanto mais vaidosa, mais chance de entrar em algum tipo de transtorno assim, no transtorno dismórfico corporal ou em transtornos alimentares. Tá certo, Ronaldo? Mas não necessariamente vai acontecer. Como você falou, a vaidade, se for numa medida certa, é positiva, não é negativa. A pergunta, doutora, é que medida seria essa certa? Né? É difícil. Isso é muito subjetivo, né? Porque então, eu me lembrei agora daquela senhora que é casada com um segundo cirurgião plástico. Que sim, com o primeiro ela já tinha feito... não, foi outro. Que ela já tinha feito 30 e poucas cirurgias com o primeiro marido, sim, e agora com o segundo marido ela estava fazendo outras tantas, né? E aí toda vez que eu vejo a imagem dela numa entrevista, eu fico perguntando até onde é vaidade e até onde já passou esse limite. Né? Na minha opinião, até onde passa do limite é a partir do momento que se torna disfuncional, que prejudica o funcionamento de vida daquela pessoa, que consome os pensamentos, que consome tempo que era para ser dedicado ao trabalho, à família, e a pessoa está o tempo todo na beleza, no espelho, no cirurgião plástico, na clínica de estética. Então, a partir do momento que se torna disfuncional, que começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, passou do limite. E percebe que, de fato, há ali essa disfunção, esse exagero, essa coisa que não é normal, né? Normalmente, todos são muito cuidadosos, porque nós temos um tabu sobre doenças psíquicas, né? Verdade. Então, todos são muito cuidadosos em perceber a alteração no outro, comentar sobre essa alteração e querer sugerir a ele que vá em um especialista ver o que está acontecendo. Porque já do início, pensar, ele já luta com ele mesmo em não querer acreditar. Exatamente. Mas a partir do momento que ele vai vendo uma repetição, ele começa então a ver que ele, por amor àquele outro, ele precisa se posicionar. Num segundo momento, convencer aquele que ele percebeu
que a primeira reação dele é já dizer o seguinte, mas você está me achando doido? Está me achando louco? Eu não sou louco. Né? E aí quebrar essa resistência, esse estigma, para depois chegar no consultório. Não, e eu já perguntaria, o que há de loucura na doença psicológica, ou se ela pode ser, de fato, um degrau que pode levar a uma doença mental, não é? Na verdade, assim, é uma doença mental, Ronaldo. Então, assim, já é classificado como uma doença mental. Agora, existem vários tipos de doença mental e dentro de cada doença existem graus de gravidade também. Então, assim, a gente vê muito preconceito da sociedade hoje em dia. Existe um reflexo do que foi antigamente a psiquiatria, só que hoje a história é outra. E a gente tem que desmistificar isso na cabeça das pessoas. Eu vejo colegas, por exemplo, cardiologista que atende pacientes com crise de pânico e que fica anos no consultório do cardio e eu pergunto, por que você não encaminhou? Você não sabia que era psiquiátrico? Ele, você é louco, Andresa? Como é que eu ia dizer para o paciente que era para ele procurar um psiquiatra, ele nunca mais iria voltar para o meu consultório. Então, se os próprios profissionais de saúde têm dificuldade de abordar esse tema com o paciente, imagina os familiares e amigos. Como que eu vou dizer para a pessoa, procura um psicólogo, procura um psiquiatra? Eu vou perder a amizade, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Então, hoje em dia, existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Psiquiatria que chama da psicofobia, que é contra trabalhar esse estigma da psiquiatria, dos transtornos mentais, da gente não discriminar essas pessoas, não tratar. O louco é um xingamento, né? Ah, você tá louco? Então, assim, nem todo transtorno mental é loucura. E a loucura deve ser tratada de forma adequada. Essa resistência ao entendimento correto, essa resistência é cultural, ela é preconceituosa, a nossa sociedade ela não tem o devido conhecimento para assimilar bem o que é uma doença psicológica e que isso não é loucura, porque de fato eu também digo até de mim, há pouco tempo atrás, quando eu ouvia falar disso, a gente já pensava em loucura mesmo. Nós temos como contribuição para isso os bons filmes de Hollywood, né? Então eles vão colocar Hannibal, eles vão colocar outros personagens na história popular da sociedade, onde cria aquela imagem de a pessoa com desequilíbrio mental, então ela é dessa forma, então não podemos nem ter contato social com ela. O fato que a gente vai ter como preconceito, e a doutora comentou muito bem, essa questão de todas as especialidades passarem medicações relacionadas à psi. Né? Você, se fizer uma estatística, você tem de cardiologia, clínico geral, não sei mais quem, não sei mais, todo mundo passando. Né? Outra coisa também é que nós estamos numa época muito legal devido ao Google, que nos ajuda muito em definir diagnósticos, né? É que todo mundo está diagnosticando todo mundo de alguma forma. E isso aumenta cada vez mais esse preconceito e reforça cada vez mais a dita normalidade, que é muito tênue essa fala de normalidade. A gente tem um sujeito que ele vive numa sociedade, essa sociedade não são de iguais, são de pessoas diferentes, e a gente aprende a conviver com elas com uma certa paz. Né? E trazendo o nosso sustento no dia a dia para casa, tendo as nossas lutas com familiares, conflitos com o casamento, filhos e etc. Lidar com essas tensões do dia a dia, você não está falando de questões de normalidade, você está falando de questões de choque, de trauma, de marcas. Uma relação que pode chegar ao fim e você olhar para ela e pensar 10 anos de casado, 20 anos de uma história, é claro que isso vai mexer com o sujeito, vai abalar o seu psicológico. Pensar que um filho pode você receber uma chamada na escola e a escola vem verbalizar para você que esse filho tentou suicídio, é óbvio que vai desmontar consideravelmente essa família. Então, tudo começa com a nossa mente. Desmistificar esse preconceito é importante porque a gente acha que pode fazer uma desassociação, corpo, sociedade e mente, e não se pode, tudo está conjunto e a gente vai ter que amadurecer essa percepção. Eu me lembro da época em que quando alguém dizia que ia visitar o consultório de vocês, que são psiquiatras, os outros já, nossa, aquela pessoa está ficando doida. Era só para casos de loucura, né? Eu me lembro de uma situação na fazenda, em Jaraguá, que a minha tia recebeu uma moça que estava esperando meu primo para levá-la na cidade. E ela estava em distúrbio.
Então ela estava sentada perto do fogão a lenha, sentada lá, e todo mundo falando, vem para cá, deixa a pessoa ir, com o maior medo. Eu fiquei perto olhando para ela, e ela falando sozinha, e cuspia no chão, e falava sozinha, e murmurava e tal. E todo mundo como se ela fosse uma doença tão contagiosa que pudesse passar para o outro. E eu fiquei olhando e tentando entender. Eu era adolescente, tentava entender o que ela estava dizendo sobre ela mesma, né? Então, essa questão cultural é muito antiga e nos seus tempos, cada tempo toma uma forma diferente. Muito bem. Olha, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, vou até perguntar para os senhores o que é caso de psicólogo tratar, psiquiatra tratar, mas vamos trazer também aqui uma outra contribuição de uma outra pessoa que vai nos falar sobre o padrão de beleza da mulher, que é uma das causas hoje das doenças psicológicas. Intervalo, voltamos já.